Fala pessoal, bem-vindos de volta ao canal Vando Soares. Olha, atualizando rapidamente, nos Estados Unidos, o político brasileiro Eduardo Bolsonaro esteve presente junto com Donald Trump durante a apuração dos votos. E ele trouxe, na tarde de hoje, uma palhinha sobre qual é o sentimento dele em relação ao próprio Donald Trump, vencendo aí as eleições e com 4 anos para governar com o apoio do Senado e o apoio do Congresso. Ele traz um panorama rápido e a gente apresenta agora aqui para vocês. Então a eleição do Congresso, os republicanos, que significa direita, conseguiram a maioria também no Senado e na Câmara. E todos aqueles que apoiaram a causa brasileira contra a censura, né, apoiando com projetos de lei, como a deputada Maria Elvira Salazar, daqui da Flórida, que é de onde eu estou agora, eles foram reeleitos, aumentando a sua votação. O que isso significa? Significa que o político americano, além de uma questão por princípios, que eles já fazem isso, né, a lutar pela liberdade, eles também podem ter o interesse em fazê-lo por conta da questão eleitoral, aumentar a sua votação. Já são mais de 2 milhões de brasileiros, 2 milhões e 85 mil, pelos dados oficiais do Itamaraty, que moram aqui nos Estados Unidos, a comunidade brasileira. As maiores são Nova York, Boston, Atlanta na Geórgia e aqui em Miami, né, região de Miami, vamos botar Flórida. Então, existe essa mensagem a ser dada. Aqueles que apoiam a comunidade brasileira têm mais sucesso eleitoral também. E isso é importantíssimo, porque se o Trump consegue a presidência, mas se nós perdêssemos, por exemplo, o controle da Câmara dos Deputados, o projeto de lei da Maria Elvira Salazar, que visa acabar com o visto americano de autoridades que violem a liberdade de expressão, leia-se, as autoridades estrangeiras que censuram americanos perderiam a possibilidade de entrar aqui nos Estados Unidos. Esse é o projeto de lei da Maria Elvira Salazar. Se não tivéssemos conseguido, o Partido Republicano, a maioria na Câmara, isso daí seria enterrado com certeza, né? Não é uma pauta desejada pelo pessoal da esquerda. E no Senado, essa maioria, ela vai permitir ao Trump ter amplo poder para colocar adiante a sua agenda, não só para acabar com a agenda woke, né? Com aquela agenda que visa mudança de sexo para menor de idade, passando por cima da autoridade dos pais, de ideologia de gênero, sexualização nas escolas, né? Questão de pronome, de linguagem, que nunca foi a prioridade de ninguém em lugar nenhum do mundo. Aquele negócio todo que sempre tem uma minoria que se sente ofendida, que fica sentida, a depender da palavra que você usa, etc. Isso daí vai ficando cada vez mais para o passado. O Eduardo Bolsonaro resumiu muito bem a agenda woke. Essas coisas realmente não são pontos importantes e não representam, sem sombra de dúvida, as necessidades da população americana, nem da população brasileira, como num comparativo, já que 4 anos de Biden, a economia americana sofreu muito. E o resultado foi que não só brasileiro que vive lá com situação legal, mas também outros latinos e os americanos foram às urnas e votaram contra Biden, atendendo ao preceito de retorno do republicano Donald Trump. O que fez com que a gente comparasse que economia foi um dos pontos importantes para fazer com que Donald Trump voltasse a governar. O cenário que foi deixado por Trump em relação à economia foi muito bom. Ele venceu nos 4 estados dos 7 pêndulos, com mais de 71 milhões de votos, e isto também lhe garantiu o fortalecimento dos republicanos em outros cenários, até cenários que eram considerados mais a favor de Kamala Harris, mais dos democratas. Mas, num resumo final, Donald Trump foi avassalador. E tem muita gente que aposta que desta vez pode, inclusive, ser o fim da esquerda americana. Mas olha só, tem muita gente preocupada com isso. Aqui no Brasil, uma dessas pessoas, classificada aí como jornalista, é a Daniela Lima, que praticamente demonstrou horror, medo pelos 4 anos vindouros de
Donald Trump. Acompanhe. Auto-admite, Donald Trump vem com mais poder e mais musculatura do que em seu primeiro mandato. Por quê? Porque Trump não só fez ali um número robusto de delegados, como, ao contrário do que quando ele venceu Hillary Clinton em 2016, ele obteve maioria do voto popular. Em 2016, aconteceu essa coisa que costuma dar nó em quem raciocina de olho no nosso sistema democrático. Nos Estados Unidos, nem sempre quem ganha leva. Hillary Clinton fez mais votos populares, mas teve menos delegados. Trump jogou um mapa da guerra, mas, digamos, estratégico. Ele mirou estados com delegados, um número de delegados importantes. E é essa soma que dá a vitória. Dessa vez, ele fez barba, cabelo e bigode. Além da vitória popular, o que obviamente dá ao mandato dele um outro status, né? Você não tem essa coisa de, mas veja, a maioria dos Estados Unidos não queria, não. Dessa vez quis. Dessa vez quis. Além dessa maioridade no mandato popular, no voto popular, Donald Trump fez um arrastão. Já já o Ricardinho vai trazer os números. Ele deve ter a maioria na Câmara, isso ainda está sendo fechado, me alertou uma colega. Ele vai ter, já fez a maioria no Senado. Então você vai ter um Capitólio, um Congresso americano republicano. E ele já montou, no primeiro mandato, uma Suprema Corte de maioria conservadora. O placar lá é 6-3. Isso, me disse um conselheiro de Luiz Inácio Lula da Silva, dá a Trump uma margem de manobra muito maior para implementar as suas ações do que no primeiro mandato. Por quê? Ainda que para algumas propostas mais polêmicas, também o Capitólio, o Congresso americano, exija a maioria absoluta, ou seja, não basta ter apenas metade dos votos mais um, você precisa ter um quórum qualificado, um quórum mais amplo para passar, o sistema de freios e contrapesos chega bem mais ameno, bem mais fragilizado para esse novo Donald Trump. Eu vou parar por aqui enquanto eu deixo você com a mensagem desse Congresso republicano que vem por aí para te convidar a permanecer no Conexão, aonde a gente vai, na sequência, desvelar essa segunda perna da apuração. A pressão do Congresso republicano sobre a democracia no Brasil. Por agora, a gente guarda essa informação. Trump vem mais forte, pelo voto popular majoritário, com um Congresso republicano e uma Suprema Corte que, mesmo sob o governo Biden, promoveu derrotas importantes para o eleitorado progressista nos Estados Unidos. Esta é a Daniela Lima, como todos nós já conhecemos na sua essência política. Bom, deixa aqui seu comentário sobre isso e deixa aqui o like. Se você não está inscrito no canal, se inscreva e até o nosso próximo vídeo. Vando Soares, do Rio de Janeiro.